Quart apart. O objetivo da terapia não é consertar o passado, mas permitir que o paciente enfrente sua própria história e sinta sua dor. Alice Miller. Capítulo 1. Fechei o diário de Alicia e o coloquei na minha mesa. Fiquei lá sentado, sem me mexer, ouvindo a chuva bater na janela. Eu tentava digerir o que tinha acabado de ler. E evidentemente, havia muito mais a entender sobre Alicia Berenson do que eu imaginava. Antes ela era como um livro fechado para mim. Agora o livro estava aberto e o conteúdo me pegou totalmente de surpresa. Eu tinha muitas perguntas. Alicia achava que estava sendo vigiada. Será que ela chegou a descobrir quem era o tal homem? Ela contou a alguém? Eu precisava descobrir. Pelo que eu sabia, ela só confiou a informação a 3 pessoas: Gabriel, Barbie e esse misterioso Dr. West. Teria parado por aí, ou contou a mais alguém? Outra pergunta: por que o diário terminava de maneira tão abrupta? Haveria algo mais, escrito em outro lugar? Outro caderno de anotações que não chegou a me entregar? E eu também me perguntava o que ela pretendia ao me entregar o diário. Alicia queria dizer alguma coisa com toda certeza, e era uma revelação tão íntima que era quase chocante. Seria um gesto de boa vontade, para mostrar que confiava em mim? Ou algo mais sinistro? E havia mais uma coisa que eu precisava verificar: o Dr. West, o médico que tratava de Alicia. Uma importante testemunha de caráter, com informações vitais sobre seu estado mental na época do crime. Mas ele não tinha prestado depoimento no julgamento de Alicia. Por quê? Nem chegou a ser mencionado. Antes de ver seu nome no diário dela, era como se ele não existisse. E o que poderia ter chegado ao seu conhecimento? Por que ele não havia se manifestado? Drive West. Não podia ser a mesma pessoa. Só podia ser coincidência. Eu precisava descobrir. Botei o diário na gaveta da minha mesa e a tranquei. Mas quase imediatamente mudei de ideia. Destranquei a gaveta e peguei o diário. Melhor ficar com ele, mais seguro não perdê-lo de vista. Coloquei-o no bolso do casaco. Saí da minha sala. Desci a escada e percorri o corredor até chegar à última porta. Parei por um momento, olhando para a porta. Havia uma placa com o nome: Dr. C. West. Nem sequer me dei ao trabalho de bater. Abri a porta e entrei. Capítulo 2. Christian estava sentado à mesa, comendo com hashi a comida japonesa que havia pedido. Ele olhou para a porta e franziu a testa. Você não sabe bater? Preciso falar com você. Agora não, estou almoçando. É rápido. Só uma pergunta breve. Você alguma vez tratou de Alicia Berenson? Christian engoliu o arroz que estava mastigando e me encarou com um olhar inexpressivo. Como assim? Você sabe que sim. Eu comando a equipe que cuida dela. Eu quero dizer, antes de ela ser internada no Grove. Eu o observava atentamente. Sua expressão dizia tudo o que eu precisava saber. Ele ficou vermelho e pôs os hachis de lado. Do que você está falando? Tirei o diário de Alicia do bolso e o mostrei. Talvez isso seja do seu interesse. É o diário de Alicia. Escrito nos meses que antecederam o crime. Christian pareceu surpreso e um tanto alarmado. Onde você arrumou isso? Alicia me entregou. Eu dei uma lida. E o que isso tem a ver comigo? Você é mencionado. E eu? Pelo que parece você a atendia antes de ela ser internada no Grove. Eu não sabia disso. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada nessa história. Acho que não. Você atendeu Alicia em particular durante vários anos. Mas não se apresentou para prestar depoimento no julgamento, apesar de ter provas importantes. Nem declarou que já conhecia Alicia quando começou a trabalhar aqui. Sem dúvida ela reconheceu você imediatamente, e para sua sorte, ela não fala. Eu disse isso num tom irônico, mas estava furioso. Agora eu entendia por que Christian se opunha tanto às minhas tentativas de fazê-la falar. Era do interesse dele que Alicia permanecesse em silêncio. Você é um egoísta filho de uma puta, Christian. Christian me encarava com crescente desânimo. Merda, disse baixinho. Merda. Theo. Olha só. Não é o que você está pensando. Não? O que mais tem nesse diário? O que poderia ter? Christian não respondeu. Ele estendeu a mão. Posso dar uma olhada? Sinto muito. Fiz que não com a cabeça. Acho que não seria apropriado. Christian brincava com os hachis enquanto falava. Eu não devia ter feito isso. Mas foi totalmente inocente. Pode ter certeza. Acho que não. Se era inocente, por que você não se manifestou depois do crime? Porque eu não era oficialmente o médico de Alicia. Estava só fazendo um favor para o Gabriel. A gente era amigo. Colega de faculdade. Eu estive no casamento deles. Eu não o via tinha anos. Até que ele me ligou, procurando um psiquiatra para a mulher. Ela não estava bem desde a morte do pai. E você ofereceu os seus serviços? Não, não senhor.
Foi exatamente o contrário. Eu queria indicar um colega, mas ele insistiu em que fosse eu. Gabriel disse que Alicia estava muito resistente à ideia, e o fato de eu ser amigo dele tornava muito mais provável que ela cooperasse. Eu estava relutante, é claro. Tenho certeza de que sim. Christian pursued offended. Não precisa ser sarcástico. Onde você atendia? Ele hesitou. Na casa da minha namorada. Mas, como eu já expliquei, tratou de acrescentar rapidamente, não era nada oficial. Eu não era médico dela de verdade. Eu raramente a via. De vez em quando, só de vez em quando. E nessas ocasiões você cobrava pela sessão? Christian piscou e desviou o olhar. Gabriel fazia questão de pagar, eu não tive escolha. Em dinheiro, suponho. Theo, era em dinheiro? Sim, mas, e você declarou? Christian mordeu o lábio e não respondeu. Então a resposta era não. Por isso, ele não tinha se manifestado no julgamento de Alicia. Eu me perguntava quantos outros pacientes ele atendia extraoficialmente, sem declarar essa renda. Olha só. Se Diomedes descobrir, eu posso perder o emprego. Você sabe disso, não é? Sua voz tinha um tom de súplica, ele apelava para minha empatia. Mas eu não tinha a menor empatia por Christian. Seu desprezo. Esquece o professor. E o conselho de medicina? Você vai perder a sua licença. Só se isso for a público. Mas você não precisa contar para ninguém. Afinal, isso são águas passadas, certo? Pelo amor de Deus, é a minha carreira que está em jogo, caralho. Você devia ter pensado nisso antes, não é? Theo, por favor. Christian devia estar odiando ter que rastejar assim diante de mim, mas vê-lo se contorcendo daquela maneira não me dava nenhuma satisfação, só raiva. Eu não tinha a menor intenção de denunciá-lo a Diomedes, pelo menos não por enquanto. Christian seria muito mais útil para mim se eu o mantivesse com a corda no pescoço. Tudo bem, falei. Ninguém mais precisa saber. Por enquanto. Obrigado. Não, sério, obrigado mesmo. Eu te devo uma. Sim, deve. Continue. O que você quer? Quero que você fale. Que me fale de Alicia. O que você quer saber? Tudo. Capítulo 3. Christian ficou olhando para mim, brincando com os achis. Refletiu por alguns segundos antes de falar. Não tem muito o que contar. Não sei o que você quer saber. Ou por onde quer que eu comece. Comece do começo. Você atendeu Alicia durante alguns anos? Não. Quer dizer, sim. Mas eu já disse, não com a frequência que você está imaginando. Estive com ela 2 ou 3 vezes depois da morte do pai. Quando foi a última vez? Mais ou menos uma semana antes do crime. E como você descreveria o estado mental dela? Ah, Christian se recostou na cadeira, relaxando, agora que estava num terreno mais seguro. Ela estava altamente paranoica, delirante. Até mesmo psicótica. Mas isso já tinha acontecido antes. Há muito tempo, ela apresentava esse padrão de alterações de humor. Sempre num extremo ou no outro. Typical borderline. Por favor, me poupe dessa merda de diagnóstico. Eu só quero os fatos. Christian me encarou parecendo ofendido, mas decidiu não discutir. O que você quer saber? Alicia contou que estava sendo vigiada, certo? O olhar de Christian não esboçou nenhuma reação. Vigiada? Tinha alguém espionando a casa dela. Ela não comentou isso com você? Seu rosto exibia certa estranheza. E então, para minha surpresa, Christian riu. Qual é a graça? Você acreditou nessa história? Um voyeur olhando pela janela? Você acha que não era verdade? Pura fantasia. Eu achei que fosse óbvio. Fiz um gesto com a cabeça, indicando o diário. Ela parece bastante convincente. Eu acreditei. Claro que é convincente. Eu também teria acreditado, se não soubesse o que estava acontecendo. Ela estava no meio de um surto psicótico. É o que você não para de repetir. Mas no diário, ela não parece psicótica. So, apavorada. Ela tinha um histórico. A mesma coisa tinha acontecido antes de eles se mudarem para Amstrad. Foi o motivo da mudança. Ela acusou um senhor que morava em frente de ficar espionando. Criou um caso daqueles. No fim das contas o velhinho era cego. Ele não conseguia ver ninguém, quanto mais espionar. Alicia estava sempre muito instável, mas foi o suicídio do pai que provocou tudo. Ela nunca mais se recuperou. E ela falava dele nas conversas com você? Do pai. Christian Duder Ambrose. Não muito. Ela dizia sempre que o amava, e que os dois tinham uma relação perfeitamente normal. Normal na medida do possível, considerando que a mãe tinha se matado. Para ser franco, eu tive mesmo foi sorte de conseguir extrair alguma coisa de Alicia. Ela não cooperava em nada. Ela era. Bom, você sabe como ela é. Não tanto quanto você pelo visto. Antes que ele pudesse me interromper, prossegui. Ela tentou se matar depois da morte do pai. Christian Duder Ambrose. Se quiser chamar assim. Não é o que eu diria.
E o que você diria? Era um comportamento suicida, mas não acredito que ela quisesse morrer. Alicia era narcisista demais para de fato fazer mal a si mesma. Ela tomou uma overdose, mas na verdade era mais para chamar a atenção que qualquer outra coisa. Estava comunicando seu sofrimento para Gabriel, ela estava sempre tentando conseguir a atenção dele, pobre coitado. Se eu não tivesse que respeitar a confidencialidade entre médico e paciente, eu teria falado para Gabriel cair fora. Uma pena para ele que você fosse tão ético. Christian S.E. Retrail. Theo, eu sei que você é capaz de ter muita empatia, justamente por isso você é um terapeuta tão bom, mas está perdendo tempo com Alicia Berenson. Mesmo antes do crime, ela já tinha pouquíssima capacidade de introspecção, ou mentalização, ou como quiser chamar. Ela era completamente absorta, em si mesma e em sua arte. Toda essa empatia que você tem por ela, toda essa bondade. Alicia não é capaz de retribuir. Ela é um caso perdido. Uma grande escrota. Christian disse isso com desdém, sem nenhuma empatia por uma mulher com tantos problemas. Por um segundo, me perguntei se ele é que não seria o Borderline. O que faria muito mais sentido. Levantei. Vou falar com Alicia. Preciso de algumas respostas. De Alicia? Christian parecia perplexo. E como você pretende conseguir isso? Perguntando a ela. Essa aí. Capítulo 4. Esperei até Diomedes desaparecer dentro de sua sala e Stephanie entrar numa reunião com a fundação. Então abri a porta do aquário e dei de cara com Yuri. E o precisa over Alicia? Precisa? Yuri me lançou um olhar de estranheza. Mas eu achei que a terapia tinha sido interrompida. E foi. Preciso ter uma conversa particular com ela, só isso. S.I. Entendi. Yuri parece desconfiar de mim. Bom, a sala de terapia está ocupada, Indira vai atender pacientes o resto da tarde. Ele refletiu por um segundo. A sala de arteterapia está livre, se não se importarem em encontrar Alicia lá. Mas vai ter que ser rápido. Ele não se estendeu, mas eu entendi o que queria dizer. Teríamos que ser rápidos, para ninguém perceber nem nos denunciar a Stephanie. Eu me sentia grato por ter Yuri do meu lado, ele claramente era um bom sujeito. E me senti culpado por não tê-lo visto com bons olhos, quando nos conhecemos. Obrigado. Fica muito grato. Yuri esboçou um sorriso. Vou estar lá com ela daqui a 10 minutos. Yuri cumpriu a palavra. 10 minutos depois, Alicia e eu estávamos na sala de arteterapia, sentados frente a frente sobre o assoalho salpicado de tinta. Eu me equilibrava com dificuldade, numa banqueta bamba. Alicia parecia perfeitamente calma ao se sentar, como se fosse posar para um retrato ou pintar um quadro. Obrigado, peguei o diário dela e o coloquei na minha frente, por ter permitido que eu lesse isso. Significa muito para mim que você tenha me confiado algo tão pessoal. Sorri, recebendo em retribuição uma expressão vazia. Os traços de Alicia eram fortes e enigmáticos. Eu me perguntava se estava arrependida de ter me entregado o diário. Est aria constrangida ter se exposto tanto? Depois de uma pausa prossegui. O diário termina de repente, num suspense. Folheei as últimas páginas em branco. Mais ou menos como a nossa terapia aqui, incompleta, inacabada. Alicia não disse nada. Ficou apenas olhando. Não sei o que esperava, mas com certeza não era isso. Eu achava que o fato de ter me confiado o diário indicava alguma mudança, representava um convite, uma abertura, uma porta de entrada, e no entanto, ali estava eu de volta ao ponto de partida, diante de um muro intransponível. De certa forma, eu esperava que depois de falar comigo indiretamente, por meio dessas páginas, talvez você quisesse dar mais um passo e falar comigo pessoalmente. Nenhuma reação. Acho que você me deu isso porque queria se comunicar comigo. E de fato você se comunicou. A leitura permitiu que eu entendesse muita coisa sobre você, sua solidão, seu isolamento, seu medo, que a sua situação era muito mais complicada do que eu imaginava no começo. A sua relação com o Dr. West, por exemplo. Olhei de relance para ela ao mencionar Christian. Esperava ver algum tipo de reação, olhos semicerrados, dentes trincados, alguma coisa, qualquer coisa. Mas não aconteceu nada, nem uma piscadela. Eu não fazia ideia de que você tinha conhecido Christian West antes de vir para o Grove. Você se consultou com ele durante vários anos. E é claro que o reconheceu quando ele passou a trabalhar aqui, meses depois da sua chegada. Deve ter sido estranho, quando ele não fez menção de reconhecer você. E um pouco revoltante, talvez? Era uma pergunta, mas não houve resposta. Alicia não parecia muito interessada em Christian. Ela desviou o olhar, entediada, decepcionada, como se eu tivesse perdido uma oportunidade, tomado o caminho errado. Ela estava esperando algo de mim, algo que eu não havia apresentado. Mas eu ainda não tinha terminado. Tem mais uma coisa. O diário levanta certas questões que precisam ser respondidas. Certas coisas não fazem sentido, não se encaixam nas informações que eu tenho de outras fontes.
E, agora que você me permitiu ler, eu me sinto na obrigação de investigar. Espero que entenda. Entreguei o diário a Alicia. Ela o pegou e pousou os dedos sobre ele. Ficamos nos encarando por um instante. Eu estou do seu lado, Alicia, falei por fim. Você sabe disso, não é? Ela não disse nada. Interpretei como um sim. Capítulo 5. Kate estava ficando descuidada. Acho que era inevitável. Depois de tanto tempo sendo infiel sem nenhuma complicação, ela começava a ficar preguiçosa. Quando voltei para casa, ela estava saindo. Vou dar uma caminhada, disse, calçando os tênis. Não demoro. Bem que eu estou precisando de um pouco de exercício. Quer companhia? Não, eu tenho que praticar as minhas falas. Eu posso te ajudar se quiser. Não. Kate balançou a cabeça. É mais fácil sozinha. Eu fico recitando as falas, as que não consigo entender, sabe? Do segundo ato. Dou uma volta no parque repetindo em voz alta. Você devia ver como as pessoas me olham. Eu tinha que reconhecer que Kate disse tudo isso com total sinceridade, sem desviar os olhos. Uma atriz e tanto. Minha atuação também estava melhorando. DEI, I'm sorriso largo e caloroso. Boa caminhada. E fui atrás de Kate assim que ela saiu do apartamento. Mantinha uma distância segura, mas ela não olhou para trás nem uma única vez. Como eu disse, estava ficando descuidada. Ela andou uns 5 minutos até a entrada do parque. Enquanto se aproximava do portão, um homem apareceu. Ele estava de costas para mim, não pude ver seu rosto. Cabelos escuros, forte, mais alto que eu. Ela se aproximou e ele a puxou para perto. Os dois começaram a se beijar. Kate sorvia seus beijos com avidez, entregando-se a ele. Era estranho, para dizer o mínimo, vê-la nos braços de outro homem. As mãos dele apalpavam e acariciavam seus seios por cima da roupa. Eu sabia que deveria me esconder. Estava exposto, qualquer um poderia me ver, se Kate se virasse, com certeza me veria. Mas eu não conseguia me mexer. Estava paralisado, olhando para uma medusa, transformado em pedra. Até que eles pararam de se beijar e entraram no parque, de braços dados. Foi atrás. Foi uma experiência confusa. De costas, a certa distância, o sujeito não era muito diferente de mim. Por alguns segundos, tive uma desconcertante experiência extracorpórea, convencido de que me via caminhando no parque com Kate. Kate o levou em direção a uma área arborizada. Ele a seguiu, e os dois desapareceram. Senti um frio na barriga. Minha respiração estava pesada, lenta, difícil. Todo o meu corpo me mandava sair dali correndo, ir embora. Mas não. Fui atrás deles. Tentava fazer o mínimo de barulho possível, mas eu pisava nos galhos caídos, se ficava agarrado, nos que ainda estavam presos aos troncos. Então ouvi algo inconfundível, um som gutural profundo e suave que reconheci imediatamente. Era o gemido de Kathy. Tentei me aproximar, mas fui impedido pelos galhos, que me mantinham meio suspenso, feito uma mosca numa teia de aranha. Fiquei lá no escuro, sentindo o cheiro úmido da terra e das cascas das árvores. E ouvindo Kate gemer enquanto era comida. E ele rosnava feito um animal. Eu era consumido pelo ódio. Aquele homem havia surgido do nada e invadira minha vida. Tinha roubado, seduzido e corrompido a única coisa valiosa para mim no mundo. Isso era monstruoso, atroz. Talvez ele nem fosse humano, mas um instrumento de alguma entidade maligna querendo me punir. Deus estaria me punindo? Por quê? Qual era o meu pecado, além de ter me apaixonado? Seria ter amado demais com gana demais? Muito intensamente? Aquele homem a amava. Eu duvidava. Não do jeito que eu amava. Ele estava apenas usando Kate, usando seu corpo. Não havia a menor possibilidade de ele se importar com ela como eu. Eu seria capaz de morrer por Kate. Eu seria capaz de matar por ela. Pensei no meu pai, eu sabia o que ele faria nessa situação. Ele mataria o sujeito. Seja homem, dava para ouvi-lo gritar. Angola Cora. Era o que eu devia fazer. Matá-lo? Dar um fim nele? Seria um jeito de acabar com isso, de romper o encanto, de libertar Kate e nos libertar. Depois do luto, a coisa estaria acabada para ela, ele seria apenas uma lembrança, facilmente esquecida, e poderíamos continuar como antes. Eu podia resolver isso agora mesmo, aqui no parque. Eu o arrastaria até o lago, enfiaria sua cabeça na água, seguraria firme até ele ter espasmos e morrer. Ou então poderia segui-lo no metrô, ficar atrás dele na plataforma e com um empurrão, jogá-lo na frente do trem. Ou me esgueirar atrás dele numa rua deserta e esmagar seu crânio com uma pedra. Por que não? De repente, os gemidos de Kate ficaram mais altos, e reconheci os suspiros que ela dava quando atingia o clímax. Depois, silêncio, interrompido por uma risadinha abafada que eu conhecia tão bem. Ouvi os estalos de folhas e galhos sendo pisoteados enquanto eles caminhavam no meio das árvores. Esperei um tempo.
Então afastei os galhos que estavam ao meu redor e abri caminho pela vegetação, arranhando e ferindo uma das mãos. Eu ser da area arborizada, e o malkonskia enxergar por causa das lágrimas. E a sequei com o punho ensanguentado. Saí cambaleando sem rumo. Andei e andei sem parar, feito um louco. Capítulo 6. Jean Felix? Não havia ninguém na recepção, e não apareceu ninguém quando eu chamei. Hesitei um momento e acabei entrando na galeria. Percorri o corredor até o local onde Alceste ficava pendurado. Admirei o quadro mais uma vez. Mais uma vez tentei entendê-lo, de novo sem êxito. Alguma coisa naquela pintura desafiava qualquer interpretação, ou então havia ali um significado que eu ainda não compreendia. Mas o quê? Então. Respirei fundo quando notei uma coisa. Atrás de Alicia no escuro, se eu semicerrasse os olhos para focar bem no quadro, dava para ver que as partes mais escuras da sombra se integravam, como um holograma que passa de 2 dimensões para 3 quando observado de determinado ângulo, e uma forma saltou da escuridão. A figura de um homem. Um homem, escondido lá atrás. Observando. Espionando Alicia. O que você quer? Tomei um susto quando ouvi a voz. Me veri. Jean Félix não parecia particularmente contente de me ver. O que você está fazendo aqui? Eu já ia apontar para a figura do homem no quadro e perguntar a respeito, mas algo me disse que talvez não fosse uma boa ideia. Preferi abrir um sorriso. Eu queria fazer mais algumas perguntas. Agora é uma boa hora. Na verdade, não. Eu já disse tudo o que sei. O que mais poderia falar? É que surgiram algumas novas informações. O quê? Bom, em primeiro lugar, eu não sabia que Alicia pretendia se desligar da sua galeria. Houve uma pausa de um segundo antes da resposta de Jean Félix. A voz dele saiu tensa, como um elástico a ponto de arrebentar. Que história é essa? É verdade? Por acaso é da sua conta? Alicia é minha paciente. Pretendo fazer com que ela volte a falar, mas agora vejo que talvez seja do seu interesse que ela continue em silêncio. O que você está querendo dizer? Bom, enquanto ninguém souber da vontade de Alicia de abandonar a sua galeria, você pode ficar com as obras dela para sempre. Do que você está me acusando exatamente? Não estou acusando você de nada. Só estou apontando um fato. Jean Felix riu. É o que vamos ver. Vou consultar o meu advogado e apresentar uma queixa formal ao hospital. Não acho que você vá fazer isso. Como assim? Eu ainda não contei como soube que Alicia pretendia sair da galeria. Quem disse isso estava mentindo. Foi Alicia. O quê? Jean Felix pareceu perplexo. Você está dizendo que ela falou? De certa maneira. Alicia me entregou o diário dela. Diário? Ele piscou algumas vezes, como se estivesse processando a informação. Eu não sabia que Alicia tinha um diário. Bem tinha. Ela descreve com alguns detalhes os últimos encontros de vocês dois. Eu não disse mais nada. Nem precisava. Houve um momento de silêncio. Jean Félix se manteve calado. Volto a entrar em contato, avisei. Sorri e fui embora. Ao chegar à rua, me senti um pouco culpado por ter provocado Jean Félix daquela maneira. Mas foi proposital, eu queria saber que efeito causaria, como ele reagiria, o que faria. Agora teria que esperar para ver. Enquanto caminhava pelo sorro, liguei para o primo de Alicia, Paul Rose, para avisar que ia até lá. Não queria aparecer sem aviso e correr o risco de ter uma recepção semelhante à da última vez. Ainda não tinha me curado por completo da contusão na minha cabeça. Com o celular pressionado entre a orelha e o ombro, acendi um cigarro. Mal tive tempo de tragar quando a ligação foi atendida, logo no primeiro toque. Eu esperava que fosse Paul, e não Lídia. Tive sorte. Alô? Paul. É Theo Faber. Ah. E aí, parceiro? Tenho que falar baixo. Mamãe está tirando uma soneca, não quero acordar ela. Como vai a cabeça? Bem melhor, obrigado. Ótimo, que bom. Em que posso ser útil? É que eu recebi algumas informações novas sobre Alicia. Queria conversar a respeito. Que tipo de informações? Contei que Alicia tinha me dado o diário dela para ler. Diário? Eu não sabia que ela tinha um diário. E o que diz? Seria melhor conversar pessoalmente. Você tem algum tempo livre hoje? Paul hesitou. É melhor você não aparecer aqui. Mamãe não está. Bem, ela não ficou muito feliz com a sua última visita. Deu para perceber. Tem um pub no fim da rua, perto da rotatória. O White Bear, sim, eu lembro. Parece ótimo. A que horas? Por volta das 5. A essa hora eu consigo dar uma escapulida. Ouvi Lídia gritando ao fundo. Ela havia acordado. Agora dá licença. A gente se vê mais tarde. Paul desligou. Algumas horas depois, eu estava de novo a caminho de Cambridge. No trem, fiz outra ligação, para Max Berenson. Hesitei um pouco antes de ligar.
Ele já havia se queixado uma vez a Diomedes, e não ficaria feliz em voltar a ouvir minha voz. Mas eu sabia que não tinha escolha. Quem atendeu foi Tânia. Ela parecia melhor do resfriado, mas dava para perceber a tensão na sua voz quando se deu conta de quem estava falando. Acho que ele... Max está ocupado no momento. Ele vai passar o dia inteiro em reuniões. Eu ligo de volta. Não sei se é uma boa ideia. Ouvi a voz de Max ao fundo, e Tânia respondeu. Eu não vou dizer isso, Max. Max pegou o telefone para falar diretamente comigo. Eu pedi para ela mandar você se fuder. Ah! É muita cara de pau sua ligar de novo. Já me queixei uma vez com o professor Diomedes. Sim, eu sei. Mas surgiram novas informações que dizem respeito diretamente a você. E achei que não tinha escolha senão entrar em contato. Que informações? Um diário que Alicia escreveu nas semanas que antecederam o crime. Houve silêncio do outro lado da linha. Esperei um pouco. Alicia descreve certos detalhes a seu respeito, Max. Ela comenta que você tinha sentimentos românticos por ela. E fiquei me perguntando. Max Deschlihu. Até então tudo certo. Ele havia mordido a isca, e agora eu teria que esperar para ver como seria sua reação. Percebi que tinha certo medo de Max Berenson, exatamente como Tânia. Me lembrei da recomendação que ela havia me feito aos sussurros, que falasse com Paul, lhe perguntasse algo. Mas o quê? Alguma coisa sobre a noite depois do acidente que matou a mãe de Alicia. Me lembrei do olhar de Tânia, quando Max apareceu, de como ela parou de falar e sorriu para ele. Não, pensei, eu não podia subestimar Max Berenson. Seria um erro grave. Capítulo 7. À medida que o trem se aproximava de Cambridge, a paisagem ficava cada vez mais plana e a temperatura caía. Fechei o casaco ao sair da estação. O vento cortava meu rosto, feito uma saraivada de lâminas congeladas. Fui caminhando para o encontro com Paul no pub. O White Bear era um lugar velho e decadente. Parecia que vários anexos haviam sido construídos para ampliar a estrutura original ao longo dos anos. Dois estudantes encaravam o vento sentados na área externa com suas canecas de chope, seus cachecóis e fumando. Lá dentro, estava bem mais quente graças a várias lareiras, que proporcionavam um alívio bem-vindo para o frio. Pedi uma bebida, e olhei em volta à procura de Paul. Havia várias saletas ao redor do bar, e a iluminação era precária. Fiquei olhando para as figuras nas sombras, tentando sem êxito encontrá-lo. Um bom lugar para um encontro escuso, pensei. O que imagino, aquilo não deixava de ser. Encontrei Paul sozinho numa das saletas. Ele estava de costas para a porta, perto da lareira. Consegui reconhecê-lo imediatamente por causa do seu tamanho. As costas enormes, quase, ocultavam o fogo. Paul? Ele se sobressaltou e se virou. Parecia um gigante naquele espaço minúsculo. Precisava se inclinar ligeiramente para não bater no teto. Tudo bem? Perguntou. Ele parecia alguém pronto para receber uma notícia ruim do médico. Paul abriu espaço para mim e eu me sentei diante da lareira, aliviado pelo calor que sentia no rosto e nas mãos. Aqui está mais frio que em Londres. E esse vento não ajuda. Dizem que vem direto da Sibéria. E Paul emendou sem pausa, evidentemente sem disposição para conversa fiada. Que história é essa de diário? Eu nunca soube que Alicia tinha um diário. Pois é, ela tinha. E entregou para você? Fiz que sim. E aí? O que diz? Fala especificamente dos 2 últimos meses antes do crime. E eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre certas discrepâncias. Que discrepâncias? Entre a sua versão dos fatos e a dela. Como assim? Ele botou a caneca de chope na mesa e me olhou demoradamente. O que você quer dizer com isso? Bom, para começo de conversa, você me disse que, na época do crime, tinha vários anos que não via Alicia. Paul hesitated. Disse? No diário, Alicia diz que esteve com você semanas antes da morte de Gabriel. Diz que você foi até a casa deles em Hampstead. Fiquei encarando-o com a sensação de que ele encolhia por dentro. De repente, parecia um menino num corpo grande demais para ele. Era evidente que Paul estava com medo. Ficou um momento sem falar. Me lançou um olhar furtivo. Posso dar uma olhada? No diário. Balancei a cabeça. Acho que não seria apropriado. De qualquer maneira, não está aqui comigo. Como é que eu vou saber então se o diário existe mesmo? Você pode estar mentindo. Eu não estou mentindo. Mas você sim. Você mentiu para mim, Paul. Por quê? Não é da sua conta só isso. Acho que é sim. Eu me preocupo com o bem-estar de Alicia. O bem-estar dela não tem nada a ver com isso. Eu nunca fiz mal a ela. Eu não disse que você fez. Então e aí? Por que você não me conta o que aconteceu? Paul Tudor Ambrose. É uma longa história. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Falava depressa, ofegante. Percebi seu alívio por finalmente contar a alguém. Eu estava mal.
Eu estava com um problema, você sabe. Eu jogava e pegava dinheiro emprestado, sem conseguir pagar. Eu precisava de dinheiro para acertar com todo mundo. Então você pediu para Alicia? Ela deu dinheiro para você? O que diz no diário? Não diz nada. Paul hesitou, então acenou negativamente com a cabeça. Não, ela não me deu nada. Disse que não tinha como. Ele estava mentindo de novo. Por quê? Como você conseguiu o dinheiro então? E eu? Eu tirei da poupança. Seria bom se isso ficasse entre nós, não quero que a minha mãe descubra. Não vejo motivo para envolver Lydia. Sério? O rosto de Paul recobrou um pouco de cor. Ele parecia mais esperançoso. Obrigado. Fico grato. Alicia comentou alguma vez que achava que estava sendo vigiada. Paul pareceu intrigado. Logo vi que ela não tinha dito nada. Vigiada? Como assim? Contei a história que li no diário, sobre a desconfiança de Alicia de que estava sendo vigiada por um estranho, até o momento em que ela falava do medo de ser atacada dentro de casa. Paul fez que não. Ela não batia bem da cabeça. Você acha que Alicia estava imaginando coisas? Bom, é o que parece, né? Paul Duda Ambrose. Você acha que alguém estava seguindo Alicia? Quer dizer, imagino que seja uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade. Quer dizer então que ela não comentou nada sobre isso. Nada. Mas Alicia e eu nunca conversávamos muito, na verdade. Ela era muito calada. Como todo mundo na família. Eu lembro que ela comentava que era muito estranho, que ia na casa dos amigos e via as famílias rindo, fazendo piada e conversando, enquanto na nossa casa era sempre aquele silêncio. A gente nunca falava. Só a minha mãe quando mandava alguém fazer alguma coisa. E o pai da Alicia? Vernon. Como ele era? Vernon não era de falar muito. Ele não batia bem da cabeça. Pelo menos depois que Eva morreu. Ele nunca mais foi o mesmo. Assim como Alicia, aliás. O que me lembra algo que eu queria perguntar para você, uma coisa que Tanya mencionou. Tanya Berenson? Você falou com ela? Muito brevemente. Ela sugeriu que eu falasse com você. É mesmo? Paul ficou ruborizado. Eu não conheço Tanya muito bem, mas ela sempre foi muito simpática comigo. É uma pessoa boa, muito boa mesmo. Ela veio aqui visitar a gente uma ou duas vezes. Um sorriso surgiu nos lábios de Paul, e ele desviou o olhar por um momento. Ele está afim dela, pensei. E me perguntei o que Max achava disso. O que foi que Tanya disse? Ela sugeriu que eu perguntasse a você sobre uma coisa que aconteceu na noite depois do acidente de carro. Ela não entrou em detalhes. Sim, eu sei do que ela estava falando. Eu contei para ela na época do julgamento. E pedi que não contasse para ninguém. Ela não contou nada. Cabe a você me contar. Se quiser. É claro, se não quiser. Paul termina ou Chopi Duda Ambrose. Provavelmente não é nada, mas pode ajudar você a entender Alicia. Ela. Ele hesitou e ficou em silêncio. Continue. Alicia. A primeira coisa que ela fez quando voltou para a casa do hospital, e ela tinha passado a noite lá depois do acidente, foi subir no telhado da casa. Eu também subi. A gente ficou lá a noite inteira, praticamente. A gente ia muito lá, Alicia e eu. Era o nosso lugar secreto. No telhado? Paul hesitou. Olhou para mim por um segundo, deliberando consigo mesmo. E tomou uma decisão. Vamos lá. Ele se levantou. Vou mostrar para você.